26 anos depois, o Independência Futebol Clube de Rio Branco, capital do Acre, voltou a conquistar o título do Campeonato Estadual, garantindo assim vaga para disputar a Copa do Brasil, a Copa Verde e o Campeonato Brasileiro da Série D em 2025. E se você quiser saber como foi esta grande conquista do tricolor do Marinho Monte, é vital que você deixe seu like, se inscreva caso ainda não seja inscrito, mande o link deste vídeo para pelo menos 13 amigos, porque Independência tem 13 letras, e confere o que eu vou te contar depois da vinheta. O Campeonato Acreano é disputado desde 1919 e o maior campeão disparado é o Rio Branco, com 49 taças até aqui, seguido pelo Juventus do Acre com 14. O Independência é o terceiro maior vencedor com 12 troféus, sendo o primeiro em 1954. Após o título de 1998, o Independência passaria 20 anos sem conquistas, jejum quebrado em 2018, com o título da segunda divisão do Campeonato Acreano. O time jogou apenas uma vez a Série B do Campeonato Brasileiro, isto em 1991, sendo eliminado ainda na primeira fase, após encerrar o grupo atrás dos paraenses Paysandu, que viria a ser o campeão, Remo e Tunaluso, e dos maranhenses Sampaio Corrêa e Maranhão, e à frente apenas do conterrâneo Rio Branco e do Rio Negro de Manaus. Jogou a Série C em duas ocasiões. Na primeira, em 1995, o time passou da primeira fase, se classificando em um grupo com os conterrâneos Rio Branco, Vasco e Atlético Acreano, mas na segunda fase o tricolor caiu diante do Rio Branco. Já em 2005, o Independência se classificou em um grupo que ainda continha os amazonenses Nacional de Manaus e Grêmio Coariense. Todavia, o time caiu na segunda fase diante do Vila Aurora de Mato Grosso. Até aqui foram 3 participações na Copa do Brasil. Em 1994, caiu na primeira fase diante do Ariquemes de Rondônia. Em 1999, eliminou o Atlético Roraima, mas na fase seguinte caiu diante da Portuguesa de São Paulo. E em 2000, eliminou o Baré de Roraima, contudo, na fase seguinte não conseguiu passar pelo São Raimundo de Manaus. O Independência teve no comando o treinador Eric Rodrigues, vindo do Atlético Carioca de São Gonçalo, e que ao chegar no Acre, trouxe consigo uma legião de atletas cariocas, tais como o goleiro Mimito, vindo do São Cristóvão do Rio de Janeiro, os defensores Passarinho, vindo do Nova Cidade de Nilópolis, Rio de Janeiro, Natan, vindo do São Cristóvão, Raio, vindo do Bragantino do Pará, e David, vindo do Nova Cidade do Rio de Janeiro. Os meias Júnior Teixeira, vindo do São Cristóvão, Marquinho, vindo do Rio São Paulo, do Rio de Janeiro, Lequinho, vindo do Nova Cidade de Nilópolis, e Felipe Zuca, vindo do GBK da Finlândia. E os atacantes Juan, vindo do Atlético Carioca de São Gonçalo, e Titó, vindo de Nova Cidade de Nilópolis. O Campeonato Acreano 2024 foi disputado por 11 times, sendo um grupo de 6 e um grupo de 5 equipes. Cada equipe enfrentaria as outras do mesmo grupo em turno único, e os lanterninhas de cada grupo seriam rebaixados para a segunda divisão acreana. Os penúltimos de cada grupo fariam uma partida entre si, e o perdedor também seria rebaixado. Já os 3 melhores times de cada grupo se classificariam para um hexagonal final, com jogos apenas de ida. E o melhor pontuador ao final das 5 rodadas seria decretado o campeão acreano. Vale salientar que todos os jogos foram disputados no estádio Antônio Aquino Lopes, o Florestão, na capital Rio Branco. A estreia do Independência se deu no dia 25 de fevereiro de 2024, diante do Vasco do Acre. E o time tricolor venceu por 2-1. Gols de Pablo Tanque, vindo do Nova Cidade do Rio de Janeiro, aos 45 minutos do primeiro tempo, e Kaká, também vindo do Nova Cidade, aos 42 do segundo, a favor do Independência, enquanto que Dudu, aos 2 minutos do segundo tempo, marcou a favor do Cruz Maltino Acreano. Dia 10 de março, e jogo diante da ADESG, time da cidade de Senador Guiomar, e as duas equipes empataram em 0-0. Pela terceira rodada, jogo no dia 19, diante do Atlético Acreano, e as duas equipes empataram em 0-0. Dia 30, e jogo diante do Andirá, e a Raposa do Bairro Aviário venceu por 3-1. Gols de Kaká aos 15, Eric Luiz, vindo do Bom Sucesso do Rio de Janeiro, aos 33, e David aos 43, todos no segundo tempo, a favor do Independência, e de Bill aos 17 do primeiro tempo, a favor do Andirá. Pela última rodada do primeiro turno, jogo no dia 6 de abril, diante do Rio Branco, e as duas equipes empataram em 2-2. 2 gols de Felipe Zuca, aos 35 do primeiro tempo e aos 31 do segundo, a favor do Independência, e de Uinatan aos 18 do primeiro tempo e Robert Ribeiro aos 50 do segundo, a favor do Rio Branco.
O Independência se classificou para o hexagonal final ao encerrar o Grupo A em terceiro com 9 pontos, atrás dos também classificados Rio Branco, primeiro com 11, e Vasco do Acre, segundo com 9. Ficaram de fora a ADESG, quarta com 6, o Atlético Acreano, quinto com 4 e o Andirá, sexto, com apenas 1 ponto. No Grupo B pegaram as vagas o Humaitá, da cidade de Porto Acre, primeiro com 12, o São Francisco, segundo com 7 e o Galvez, terceiro com 5, deixando de fora o Plácido de Castro, quarto com 3 e o Nauas de Cruzeiro do Sul, quinto com 1. Andirá e Nauas foram rebaixados para a Série B do Campeonato Acreano, além do Atlético Acreano, que perdeu o play-off de rebaixamento diante do Plácido de Castro, que garantiu-se para o ano que vem. A estreia na fase final aconteceu no dia 11 de abril, diante do Vasco do Acre, e o Independência venceu por 2-0, gols de Matheus Mendes, aos 29, e Marquinho, aos 32, ambos no segundo tempo. Em seguida, jogo no dia 14, diante do Humaitá de Porto Acre, que venceu pelo placar de 2-1. Gols de Felipe Zuca, aos 27 do segundo tempo para o Independência, e de Everton Braga, aos 5 do primeiro tempo, e Carlos Gabriel, aos 6 do segundo, a favor do Humaitá. Dia 17 de abril, e jogo diante do Galvez, e as duas equipes empataram em 1-1. Gols de Leozinho, vindo do São Gonçalo do Rio de Janeiro, aos 34 do segundo tempo, a favor do Independência, e Johnson, aos 20 da etapa final, a favor do Galvez. Dia 21, e jogo diante do Rio Branco, e o tricolor venceu por 1-0. Gol de Matheus Mendes, aos 40 do segundo tempo. A última rodada seria realizada no dia 25, e o Independência teria como oponente o time do São Francisco. O time raposeiro venceu pelo placar de 4-1. Gols de Juan, aos 44 do primeiro tempo, Júnior Teixeira, aos 12, Leozinho, aos 32 e Matheus Mendes, aos 40. Esses três na etapa final, a favor do Independência, e um de Kesley, aos 10 da etapa final, a favor do São Francisco. Resultado que garantiu ao Independência o título do Campeonato Acreano de 2024, após a equipe tricolor encerrar o hexagonal final na liderança com 10 pontos, deixando o Humaitá no posto de vice-campeão com 9. Tivemos ainda o Vasco do Acre, terceiro com 8, o Rio Branco, quarto com 7, o Galvez, quinto com 5 e o São Francisco, sexto com apenas 1 ponto. O Independência foi campeão acreano em 2024 com Mimito no gol, Passarinho, Natan, Raio e David na defesa, Júnior Teixeira, Marquinho, Lequinho e Felipe Zuca no meio-campo, Juan e Titó no ataque. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade e clica aqui embaixo no botão inscreva-se, não esquece de ativar o sininho, e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, tudo bem? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!